melhor você não ir, porque amanhã vai ficar de correr. Vamos pra lá, velho. Meu Deus do céu. Se for, me fala. Ao Senhor, o seu
seja o teu nome. E te buscamos a todo instante, a toda hora. E teu Espírito Santo nos encoraja a te buscar, Pai. Onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, possamos estar te buscando a todo instante em oração, em leitura da palavra, com louvores, Pai, cantando, agradecendo o teu santo nome. Nós queremos te buscar e te servir o tempo todo, Deus. Aleluia.
Deus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, e o que vamos beber, e o que vamos vestir. Essas coisas ocupam pensamentos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Amém? Lembrando que é um princípio, é um mandamento, ofertar, dizimar, mas que possamos fazer isso com amor, porque é um sinal de agradecimento ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Amém? Vocês fiquem à vontade nesse momento para estar ofertando, para estar ensinando. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, que nós vamos orar agradecendo este momento. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, te servindo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter cuidado de nós, por estar, Senhor Deus, olhando para cada detalhe neste momento que estamos passando. O Senhor tem cuidado de cada família, o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, das nossas finanças. O Senhor possa estar, Senhor Deus, providenciando para que não nos falte nada, mas que principalmente não nos falte o alimento espiritual de todos os dias. E possamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, com o nosso coração totalmente entregue a Ti. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade. Mas acima de tudo, Deus, para te adorar, te adorar com todo o nosso coração, com tudo que temos. Nós queremos te adorar e continuar te adorando, Deus, a partir do momento que saímos daqui, porque a adoração continua. Com o testemunho de nossas vidas, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, nós continuamos te adorando. E aqui na tua casa, Deus, encontra esse teu povo reunido. Eu dizer que o santo nome e louvar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Mas eu queria vir, teu povo, Deus. Ó, vem, impetuoso,
Nós queremos fazer a tua vontade, Pai. Só a tua vontade. Queremos conhecer cada vez mais e mais esse nosso Deus, porque precisamos estar preparados para dar testemunho daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É necessário, gente, é necessário, povo de Deus, conhecer mais de Jesus, conhecer mais sobre esse Deus que você serve. É tão necessário quanto respirar o ar que você respira, porque é necessário para você viver. E quando você conhece mais e mais de Jesus, você vai percebendo o propósito da sua vida aqui. Porque não é para trabalhar apenas, não é para constituir família apenas, é para falar do evangelho da salvação àqueles que não conhecem. Porque existem pessoas aí fora morrendo por não saberem do evangelho da salvação, por não conhecerem Jesus Cristo, porque estamos negligenciando a palavra de Deus. Estamos cada vez mais sendo egoístas e deixando só para nós esse poder da salvação que vem por Cristo Jesus. Conheça mais de Deus e esteja pronto para falar dele. Quero conhecer mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quero meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Se você quer viver, então declare. Faz meu coração arder de novo. Oh, aleluia. Trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
desce como fogo, incendeia, incendeia. Repita isso no seu coração. Santo Espírito desce como fogo. Ó, Santo Espírito desce como fogo e queima o coração da tua igreja. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito Desce como fogo, Deus. Incendeia a tua igreja. incendeia. Quero ler Lucas 9 Santo Espírito para que desce vocês entendam o Espírito Santo de Deus agindo. desce como fogo, incendeia. Incendeia, Deus. Coloca no projetor Lucas 9, por favor. O Espírito desce como fogo. Não sai da som, não, igreja. Santo Espírito desce como Ele diz o seguinte: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Aleluia! Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que nos pedirem. Então começa a pedir pelo Espírito Santo de Deus. Peça que Ele incendeie a sua vida. Peça que Ele incendeie a sua família. Peça que Ele incendeie a sua empresa. Peça que Ele incendeie a sua faculdade. Que Ele incendeie esta igreja. Santo Espírito desce como fogo. Aleluia. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Continua deixando incendiar, continua deixando. Incendeia, 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 incendeia. Peça para Deus, Espírito Santo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia a tua casa, Deus. Põe fogo nisso tudo aqui. Põe fogo no coração de todo mundo aqui. Põe fogo no teu povo que nos assiste. Queima e faz tudo de novo para a honra e glória do teu nome. Santo Espírito desce, mas desce como fogo. Porque nós queremos é queimar no Espírito Santo de Deus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Pede a Deus o fogo do Espírito Santo que Ele te dá. É isso que a Bíblia diz. Pedi e dá-se-vos-á. Porque se você pedir para Deus a presença do Espírito Santo na sua vida, Ele vai te dar.
e vai incendiar o seu coração. Aleluia. Senhor, nós queremos isso, Pai, de todo o coração. Que o Senhor faça soprar sobre nós nesse instante o Teu vento, o Teu Espírito, para que Ele desperte a vida, para que Ele desperte a esperança, para que Ele traga paz e consolo aos corações e àqueles que não Te conhecem, aqueles que ainda não se revestiram do Senhor, o sejam nessa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, Pai, sobre nós o fogo, o vento, as águas do trono, pois nós Te queremos de todo o coração, em nome de Jesus. Para que o medo se dissipe, para que haja um novo amanhecer, quero te convidar a abrir Gênesis capítulo 15. E vai ficar mais claro porque o Espírito do Senhor trouxe essa canção, as outras, porque a Andréia leu o texto que leu de dízimo. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis, capítulo 15. Abrão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Pai, essa casa é tua, e essa casa é lugar de renovo. A tua presença já se manifesta nesse local, e nós te louvamos porque o Senhor nos tem dado essa graça, e alegria e privilégio. Eu sei que sou pó da terra, mas que tenho recebido graça sobre graça,
glória sobre glória da parte do Senhor. E o que eu tenho eu dou, Pai. Por isso que o Senhor nos faça levantar e andar em nome de Jesus. Amém. Abraão é um personagem emblemático nas Escrituras, alguém que eu aprendi a amar muito e que as Escrituras narram que eu e você somos filhos dele, descendentes dele pela fé e herdeiros da mesma promessa, da mesma aliança. Esse homem morava numa terra onde se adoravam vários deuses, a sua família adorava vários deuses, e ele é chamado a deixar aquele lugar. Ele dá um primeiro passo, mas para em outro local chamado Harã, e depois de mais um tempo ele sai em direção ao que Deus quer, e vai para o lugar que Deus o chamou. Mas o Senhor mandou ele deixar a parentela dele, para que não houvesse o risco de adorar outros deuses. Mas mesmo assim ele leva um sobrinho, e esse homem monta altares. Todas as vezes que esse homem monta altares e invoca o nome do Senhor, as coisas vão bem na vida dele. Mas quando chega a primeira provação de fome, de tribulação, dificuldade naquele lugar, ele escolhe não orar, não depender de Deus e vai para o Egito, que nas Escrituras é um lugar de referência de opressão, de escravidão, e ali as coisas vão mal. Ele expõe a sua mulher, sua esposa, herdeira da mesma promessa que ele, a uma meia-verdade, e ela é assediada a se tornar esposa do faraó. Mas o Senhor Deus entra na história com um certo erro, traz uma punição na casa de faraó, e o homem de Deus, chamado a ser uma bênção a todas as famílias da terra, se torna um tropeço naquele lugar e é expulso dali. E logo depois ele enfrenta um conflito familiar, ele e o seu sobrinho que ele carregou fora do propósito. Parece-nos, eles não conseguem manter os negócios juntos, e para não haver um racha na família, ele pede que eles tenham um afastamento por causa das empresas. E assim Ló se afasta. E assim que Ló se afasta, confirmando que o projeto de Deus era com ele, Deus dá a ele a bênção de uma promessa ampliada e mostra a ele toda a extensão da terra e manda ele percorrer, para ele começar a saborear da graça daquilo que Deus tem na vida dele. E logo em seguida chega uma notícia para ele que houve uma guerra. Ele está morando no deserto onde Deus ordenou, perto dos altares onde ele volta a invocar o nome do Senhor. E ele tem notícias de uma guerra de 5 reis contra 4. E os que venceram pegaram o seu sobrinho lá onde seu sobrinho foi morar e levaram ele escravo. Esse homem tem 318 servos em casa que ele treina para trabalharem para ele, mas também saberem defender aquilo que é deles. E ele sai para lutar contra aqueles reis poderosos. E usa de uma estratégia e consegue vencê-los, colocá-los em fuga e trazer o seu familiar de volta. E quando está vindo, ele encontra um mediador de Deus, um sacerdote do único Deus verdadeiro no meio de um povo que adorava vários deuses. Ele é abençoado por esse sacerdote e é assediado por um dos 4 reis que perderam a guerra a receber um galardão. E ele fala: não, eu não quero nada da sua parte. Ele fica com a bênção que ele recebe do mediador. E aí quando a gente chega nesse primeiro versículo, depois desses acontecimentos todos, veio a palavra do Senhor Abraão. E a palavra do Senhor Abraão traz a primeira expressão nas Escrituras: não temas. Assim como nós lemos relatos de soldados bem treinados, soldados de exército que fazem sua carreira no exército, e eles vão para a guerra, e quando cometem o ato de matar alguém de outro, do lado inimigo, e eles voltam com transtornos emocionais, é bem provável que Abraão agora está abalado e com medo. Ou talvez esteja com medo daqueles reis que fugiram, se reorganizarem e virem se vingar dele, se retalhar. Ele tem medo. Esse homem, que é um homem que conheceu o Deus verdadeiro, Deus apareceu para ele, falou com ele, despertando a sua fé. E eu sou apaixonado com a história dele, porque é uma fé em evolução, é uma fé em amadurecimento. E o Senhor não deixa de esconder os erros dele.
Eu me lembro que a professora no seminário mandou nós anotarmos os erros de Abraão. Eu falei assim, esse homem não tem erro nenhum não. E quando nós começamos a anotar, eu achei 10 erros gravíssimos na vida dele. E as escrituras não escondem. E isso faz com que eu me veja diante do espelho que é a escritura, que foi deixada para nós, para nos dar esperança, com alguém que é o único homem na Bíblia chamado de um amigo de Deus, e que é chamado na Bíblia de o pai da fé, alguém que se parece muito comigo, alguém que oscila entre acertos e desacertos, entre altos e baixos, entre atos de coragem de enfrentar um exército mais poderoso do que ele e ao mesmo tempo ter medo no outro momento. Mas o que é mais belo na vida de Abraão é que mesmo quando ele tem os seus baixos ou seus desacertos, ele se levanta, invoca o nome do Senhor e persevera. E aí o Senhor traz a ele uma palavra recheada de 3 lições muito preciosas. Não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Essa última parte tem uma tradução, se eu não me engano, a Revista Corrigida, que fala assim: e eu, Deus, Abraão, sou o teu grandíssimo galardão. Não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Mas a maioria das traduções fala que o teu galardão será sobremodo grande. Abraão também se assemelha a nós, porque todos nós estamos sujeitos a problemas e medos. Há momentos difíceis em que lutamos pelas nossas famílias. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Tem trabalho? Não tem trabalho. Há afastamento nos relacionamentos. Houve um desentendimento, houve um racha, houve uma briga. Eu precisei falar para explicar, ele entendeu tudo errado e aquilo acabou mal, está mal resolvido. Eu tenho medo do que vai acontecer de agora em diante. Há casos em nossas famílias de opressão e de escravidão, como aconteceu com esse sobrinho. Nós temos parentes com problemas emocionais, precisando de tratamentos urgentes, e nós olhamos e o quadro está piorando. Nós olhamos para alguns parentes, estão afundados em laços de pecado, e o pecado, a Bíblia fala que é como uma queda d'água que vai caindo e só vai piorando, um abismo puxa outro abismo. Nós vemos alguns deles envolvidos com drogas, ou envolvidos com escolhas que vão levando eles cada vez para mais longe de Deus, cada vez mais abraçados com Satanás. E nós temos medo. Alguns recebem notícias de doenças, ou até mesmo a pandemia bate na porta de casa. Você olha, ela está dentro do seu quarto, na cama que você dorme, com o seu cônjuge, e você tem medo. E quando eu me peguei com medo, o Senhor me trouxe essa palavra: Rodrigo, não temas, eu sou o teu escudo. Eu tenho um galardão para você. E antes de mais nada, eu sou a sua herança, a sua porção. Nós que entendemos que o nosso ministério é cantar entre os levitas, é os que adoram. E quando nós lemos nas escrituras, os levitas, eles não tinham herança entre os que receberam das tribos. A Rafaela, abrindo o culto, ela leu um texto em Josué falando sobre a herança, que eles estavam indo tomar posse. Os levitas não. A herança deles era o Senhor. E depois que Jesus Cristo vem e sobe a Deus e envia o seu Espírito Santo, Ele transforma cada um de nós em sacerdotes de Deus, que também a herança era o Senhor. E quando essa palavra caiu no meu coração, e ela se apegou a mim, ao invés de ficar só no intelecto, ela desceu para o meu coração, e eu falei: essa palavra é minha. Porque Abraão tem tudo a ver comigo, eu tenho tudo a ver com ele. A escritura foi deixada para mim. Eu me apego ao Senhor. Nós já ouvimos vários pregadores dizendo que na Bíblia tem 365, 366 não temas, né?
Eu já vi o pastor Fernando falando que não é só isso, mas varia muito de tradução para tradução. Mas tem tantos não temas deixados para nós. Isaías 41, tem vários ali. João 14, já na última noite de Jesus, ele vai ser crucificado 9 da manhã da sexta, na quinta noite. Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. 1 João 4,18 fala que o medo é um problema. O medo não nos deixa amar plenamente. Quando alguém nos fere, nos trai, nos machuca, a gente até deseja perdoar, dar a ele uma folha branca, quando a Bíblia manda, mas a gente fica com medo dele fazer tudo de novo. E como é que vai ser? E aí nós não conseguimos perdoar, não conseguimos deixar um rancor, não conseguimos vivenciar o amor plenamente. E aí nós não recebemos galardão. Nós não temos a proteção do Senhor sobre nós. Porque você só tem o perdão de Deus quando você perdoa. A oração do Pai Nosso ensina isso. Eu já ouvi falar de muita gente que orava a oração do Pai Nosso pulando aquela parte. Não pedia a Deus a perdoar como Ele perdoou os outros, porque não ia ser atendido. Mas o que eu achei lindo nessa palavra é a segurança que revela a proteção de Deus. Eu sou teu escudo, Abraão. Você não precisa ter medo, porque quem te defende sou eu, o Senhor. E eu entendi que com isso eu estou revestido de Deus. E eu preciso andar com essa convicção, com essa consciência que Deus me reveste. E logo depois, quando fala que ele creu, que ele recebe a palavra do Senhor e crê, é aqui que ele se torna o pai da fé. Essa pandemia nos atrapalhou, mas em nome de Jesus não vai mais perdurar. Nós vamos voltar com nossas quartas teológicas. A gente estava estudando Gênesis, paramos em Êxodo, estudando leituras panorâmicas da Escritura, de cada livro da Bíblia na sua ordem. Quando nós lemos Gênesis aqui, eu disse que o verso 6 de Gênesis 15 é o verso mais importante do livro de Gênesis. E talvez do Antigo Testamento. Para alguns, ele está entre os versículos mais importantes de toda a Escritura Sagrada. E o Senhor me levou lá em Efésios 6, quando fala da armadura do Espírito Santo de Deus. Aqui, Deus o Pai, também representado pelo seu Espírito, fala: Abraão, eu sou o teu escudo. E Abraão creu, tem fé. Dentre a armadura em Efésios 6, fala que o Espírito Santo nos cerca com o escudo da fé. A fé em Deus é o nosso escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno que vem nos atingir, nos atacar, para nos deixar com medo, para que o medo nos paralise e nós não venhamos a crer. Nós estamos revestidos do Senhor. E o Senhor diz: o teu galardão será sobremodo grande. E queridos, eu já me vi desafiado muitas vezes a parar para ler a Bíblia de ponta a ponta, anotando todas as promessas reservadas a mim. Se nós estivéssemos no estudo bíblico aqui agora, e eu virasse para cada um de vocês, e fosse passando a vez a cada um, pedindo para você recitar para nós uma promessa de Deus na Bíblia, que é dirigida a você, você teria elas de prontidão para entregar? Em outras palavras, você está convicto das promessas, do galardão que Deus deixou reservado a você? A você. Eu carrego vários deles comigo como se fossem pérolas de grande valor. Eu queria compartilhar alguns com você. Abra comigo Apocalipse. Vou te deixar na mina mais preciosa, mais fácil de lembrar e de achar. Apocalipse 2. As cartas às 7 igrejas. No final de cada carta, nós vamos ler um versículo. Apocalipse 2, verso 7.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se você crer e perseverar, você vai provar da árvore da vida que estava no jardim do Éden. Apocalipse 2, verso 11, verso 10 e 11. Final do 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O seu lugar está reservado com Deus. Apocalipse 2:17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Na época do Novo Testamento, quando uma pessoa era perdoada num julgamento, ele recebia uma pedrinha branca na justiça, para ele mostrar que ele não tinha débito nenhum mais. Apocalipse 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Apocalipse 3:7. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:21. Eu me lembro de uma promessa de Jesus para os que estão cansados. Vinde a mim. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e achareis descanso. Eu lembro de uma promessa de Jesus dizendo que quem divide água, que quem é generoso vai receber a sua parte. Eu lembro de uma promessa de Jesus dizendo que se nós sofrermos com perdas de amigos, com perdas de parentes, mas seguirmos eles, a gente ia receber 100 vezes mais. Eu lembro do Senhor Jesus prometendo que aqueles que fossem atrás dele e que perdessem a vida para esse mundo, iam ganhar a verdadeira vida. Nós somos cheios de galardões prometidos. Abraão recebe a promessa, ele teria o seu nome honrado, ele teria uma descendência numerosa como o pó da terra, e que dele, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas e benditas. E nós estávamos estudando nas quartas teológicas a aliança de Deus, que é uma só, e ela se revela de várias formas. Para alguns 4 tipos, para outros 7 tipos. Uma aliança com Adão, uma aliança com Noé. Essa aliança aqui, ela é mantida com Isaac, ela é mantida com Jacó, ela é mantida com Moisés, o povo de Israel, com Davi, com Salomão. Jeremias vem e faz alguns acréscimos que o Senhor ia inscrever a aliança dele em nosso coração, trocando nosso coração de pedra, de carne, derramando sobre nós o seu Espírito. Até que o Senhor Jesus, naquela quinta-feira à noite, ele celebra na mesa posta uma nova aliança no seu sangue, em que você é convidado a receber, que é essa aliança aqui, a aliança de ser povo de Deus, filho de Deus. Mas estava lendo um livro, Charles Swindoll é um escritor que ele escolheu alguns personagens da Bíblia e fez uma série chamada Heróis da Fé. Abraão, José, Davi, Esther. E quando ele escreve sobre Abraão, ele fala que o capítulo 14 parece que você está numa cena de cinema. Abraão com 318 homens, tomando espadas, armas, indo na calada, arrumando uma estratégia e chegando naqueles exércitos,
eles celebrando a vitória com despojos, com os escravos, e eles chegam e guerreiam e vencem a morte e a risco de morte. E aí quando chega no capítulo 15, que a coisa, a poeira assenta, parece que até fica um pouco morna a conversa. Mas se você perceber, aqui também se revela Abraão, o amigo de Deus. Um versículo para um versículo para o outro. Um versículo para lá, um versículo para cá. Numa conversa muito gostosa. E quando o Senhor fala essas coisas com ele, o seu galardão vai ser sobremodo grande. Eu tenho vitória para você, porque eu sou o Deus da vitória. Eu falo, Senhor, mas o que adianta o Senhor ficar me dando galardão? Eu não tenho filhos. Eu vou receber esse tanto de coisa do Senhor, eu vou deixar para quem? Que graça tem em viver essa vida, senão em família? Ainda aqueles que não se casaram têm filhos, mas em família da fé. Que graça tem, senão em família? E aí o Senhor... E é quase uma queixa, né? O Senhor não me deu descendência. É quase uma queixa. E aí o Senhor chama ele. Não será esse rapaz que você está achando. E aí no verso 5 ele fala assim: o Senhor conduz ele até fora. Sai da tua tenda. E ele sai. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua descendência, Abraão. Quem está garantindo a palavra sou eu, o Senhor. Você que está nessa situação de orar por um filho longe do Senhor, de enfrentar um desgaste dentro do casamento, ou com o irmão, ou um problema de desemprego, de finanças, de saúde, um problema com medo da pandemia, o Senhor te convida a olhar para o céu, mesmo nas horas das trevas, mesmo na hora escura da noite. O Senhor quer que você mude a sua perspectiva e se volte para o alto e conte o tamanho do poder dele. Os cientistas, eu já falei daqui de cima, os cientistas já chegaram à conclusão que o número de estrelas no universo é superior ao número de grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos, de todas as ruas que você possa imaginar em todo o planeta Terra. Se você pudesse contar cada grão de areia, o número de estrelas é maior. E quando você para pensar que estrelas não são planetas, são sóis. Um Deus que acende sóis numa tal quantidade que eu não consigo contar. Me ama, como nós cantamos. Está interessado em afugentar os meus medos, porque quando eu confiar nele de todo o coração, é que eu vou experimentar de fato e de verdade a plenitude da sua salvação, da sua vida, do seu propósito para mim. Um Deus que tem interesse em que eu não ande mais com medo e que eu saiba que Ele tem algo reservado para mim. Abraão pega essa palavra dele e recebe e crê e confia de todo o seu coração. Fé, em Hebreus 11:1, grego, quer dizer que é quando você pega uma escritura de algo que você ainda não recebeu. Imagina se nós tivéssemos aí um parente que deixou pra gente uma herança lá no Pará. Recebi uma escritura de uma fazenda lá no Pará cheia de boi. Eu não vi nada ainda, mas eu estou recebendo que é meu. Eu sei que está lá, eu tenho convicção que é minha, está com o meu nome. Está escrito. A fé é isso. Você confia em Deus, na pessoa dele, de tal maneira, e confia naquilo que ele falou a seu respeito, de tal maneira que você pegou algo escriturado, carimbado, selado e colocou no bolso do seu coração. E não tem ninguém, demônio nenhum, que tire isso de você. Quando você entende que Deus é isso, e que a palavra dele, que Adão e Eva trocaram pela palavra da serpente, vale muito mais, você se
encontra justificado. A Escritura diz que Deus imputa para você justificação. E essa é uma das palavras mais lindas das Escrituras. Eu e o diácono, a gente faz questão de repetir isso toda quarta teológica, porque a gente vibra com essa palavra, imputado. Não é amputado não, imputado. É quando o juiz coloca sobre você uma sentença definitiva. Eu até escrevi aqui para ficar bonito. Cadê? Para não esquecer. Imputar significa considerar a altura do padrão, conformar-se à norma, à régua do parâmetro. Deus aplica a Abraão todos os direitos e privilégios da justiça dele, apesar da incapacidade de Abraão ser justo. Abraão se recusou a receber a recompensa do rei de Sodoma. Mas Deus não o deixa sem recompensa, sem galardão. Por isso, se você se mantiver guiado por Deus, levantando altares, confiando em Deus, na palavra dele, na hora que você for assediado, e você não trocar o Senhor nem a sua palavra pelas ofertas do rei de Sodoma ou dos reis, seja o seu chefe, seja a pessoa na família que gosta de gritar alto, seja aquele inimigo que tenta te destruir como sendo um instrumento do diabo, o Senhor mantém o seu galardão. E se você estudar a promessa de Deus para Abraão, só isso já dá um estudo maravilhoso. O Senhor dá a ele uma promessa de ir para um lugar que ele não sabe onde é. Ele vai. Quando ele chega, o Senhor fala assim: vou te dar esse lugar que você está. Já melhorou. Depois que ele deixa o sobrinho, o Senhor fala assim: vou te dar daqui para onde você vê, do rio Nilo ao rio Eufrates. Anda para você conhecer. Sua descendência também vai ser como o pó da terra. Agora o Senhor fala que a descendência é como as estrelas. E a gente já falou que as estrelas é mais que o pó da terra. E o Senhor vai mexendo na promessa. À medida que você avança com o Senhor. Talvez a promessa seja de uma criança. Você precisa crer de todo o coração. Às vezes a promessa é de um ministério. O Senhor vai nos dar uma igreja com gente salva, incontável o número. O pastor acho que contou o testemunho lindo de um pregador que se preparou, buscou a Deus, estudou, fez uma conferência, ele pregou, uma pessoa só se converteu. Mas era Billy Graham. Quantos filhos na fé Deus deu a Billy Graham? Eu espero que Deus me dê como galardão muita gente para discipular no evangelho genuíno, com água limpa que vem do trono. Essa é a minha expectativa de galardão. Mas eu sei que Ele pode mudar, ampliar, porque Ele faz assim. Abraão serve de referência à experiência cristã no Novo Testamento. Eu queria que você abrisse Romanos capítulo 4. Eu quero que você se localize em Abraão. Romanos 4:19, falando de Abraão, Paulo está: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto
de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você é filho de Abraão. Se você quiser ler em casa Gálatas 3, você vai ter isso confirmado. Para a gente não deixar de fazer a exposição do texto, você notou que depois que Abraão crê no Senhor, vamos voltar para Gênesis 15. Abraão volta uma palavra para o Senhor no verso 8. Perguntou-lhe a Abraão: Senhor Deus, como eu vou saber que eu hei de possuir essa terra? E o Senhor manda ele separar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e um pombinho. Vocês repararam? É uma coisa estranha, porque não faz parte da nossa cultura. Abraão pega aqueles animais de 3 anos, parte no meio, faz um corredor entre os 3 e coloca os passarinhos, provavelmente um de frente para o outro. E Deus tinha mandado Abraão sair da sua tenda e ver as estrelas, então era noite. Abraão então tira um dia para o Senhor, para preparar esses animais, cortar ao meio, ficar ali, se colocando diante do Senhor, e vem os urubus, os abutres, tentando chegar. Abraão enxota até que vem o pôr do sol novamente. Naquela época não tinha cartório. Você, quando fazia um pacto, uma aliança com alguém, você tinha que chamar a pessoa, a comunidade dela, e você vinha com a sua comunidade e matava um animal e se colocava ali. E os dois passavam dentro daquelas carcaças, proferindo algumas maldições. Se eu não cumprir com você essa aliança que nós fizemos, que eu apodreça como esses animais, que eu seja cortado, assim como esses animais foram cortados, porque nós fizemos uma aliança, e nós aqui estamos diante da comunidade, e nós temos nossa simbologia aqui deixada. Essa era a escritura da época. E quem manda ele preparar aquilo é o Senhor. E depois que ele prepara, o sol se põe, vem um fogo com fumaça no chão, e uma tocha passando no alto. E só o Senhor passa, Abraão não passa. Porque Deus está estabelecendo com aquele homem uma aliança incondicional, em que só Deus se compromete em cumprir a sua parte. É como Deus estivesse dizendo: se eu não cumprir a minha parte com você, que eu estou falando que eu vou dar essa terra à sua descendência, que eu, Deus, seja cortado no meio, que eu, Deus, apodreça, o que jamais pode acontecer. Assim é a aliança dele com você. Você fala assim: Rodrigo, mas Deus não cortou nenhum animal, não passou com fogo nenhum, não. Nós cantamos, eu não vi bola de fogo, coisa nenhuma ainda. Há 2000 anos atrás, ele cortou um cordeiro em nosso favor e passou por ele para estabelecer uma aliança conosco, a fim de que nos revistamos do Senhor. Não há prova de amor maior do que essa, para que você se revista da aliança dele e viva a altura disso, meu irmão. Então você tem que levar o casamento que você foi no cartório, diante de testemunhas, muito a sério, o que você fez diante de Deus e dos homens. Então quando você trata essa mulher, você tem que tratar ela revestida de Deus. Quando você trata esse marido, você tem que seguir o mandamento de ser suporte dele e deixar ele liderar essa casa para que haja bênção, para que haja graça. Você precisa honrar a aliança de ter recebido filhos do Senhor e apresentá-los no altar. Então, se você não conhece a Bíblia, você precisa conhecer as Escrituras, e tem que ser você que os ensina pelo seu exemplo e não do pastor apenas.
Os pastores vão inspirar os seus filhos, mas você é o primeiro. Nós precisamos honrar a aliança de sermos povo de Deus, gente que vive da fé e não gente que usa Deus e se aproveita da fé. Chega, nós queremos algo novo, então nós temos que nos colocar como quem faz parte dessa aliança e honrar o nome que nós carregamos sobre nós. Chega, nós precisamos buscar esse Deus de verdade, levantar os altares de verdade, nos comprometer com Ele, deixar o pecado, deixar o medo que nos paralisa. É diferente quando você vem para a igreja, é diferente a presença de Deus nesse lugar. Agora, se algum de vocês enfrenta medo de morrer, medo de não saber para onde vai depois que a morte chegar, e por isso tem tanto medo dessa pandemia, você precisa olhar para Jesus Cristo como Cordeiro de Deus e crer nele. Fé, em português, vem de fide no latim, de onde vem fidelidade. Por isso, a Bíblia fala que até os demônios creem em Deus, mas não tem pacto com Deus. Quando nós cremos em Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus, obedecê-lo de todo o nosso coração, ter uma entrega por completo. Eu sonho em ver você vivendo a aliança de Deus plenamente. Eu sonho em ver você querendo a Deus de todo o seu coração, não sendo um crente nominal que se assenta na cadeira, mas alguém que quer viver o que Deus tem para você. E você vai buscá-lo em oração incessantemente até saber o que Deus tem para você na aliança. E mesmo quando você vacilar como Abraão vacilou, você vai se levantar, se revestir do Senhor e seguir com fé. Eu sonho em te ver assim. E há tantas outras promessas que a gente vai desfrutando, que são tão gostosas. Eu gosto de dizer que a alegria nasce, jorra na presença do Senhor. Está no Salmo 16. Eu gosto de lembrar que há uma promessa de Deus para nós, quando nós entregamos a Ele nossas ansiedades em oração, que a paz de Deus, Filipenses 4, a paz de Deus, ela vai se prender a nós como algemas. Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses algemado, e ele usa uma expressão no grego que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente. Guardará quer dizer ficar algemado, como preso a um guarda. Você só vai ter a graça de viver e de desfrutar dessas coisas quando você mergulhar na vida, na aliança com Deus, crendo nele, como Ele sendo o seu grandiosíssimo galardão. Amém? Eu vou orar, mas se você precisa de um concerto com Deus hoje, eu queria que você se ajoelhasse na sua cadeira e falasse: Senhor, hoje eu quero sair daqui diferente. Eu vou profetizar sobre sua vida. Não tenha vergonha, porque o que importa é o que Deus vê e acha de nós. O Senhor vê as nossas intenções e quer que nós a dediquemos completamente a Ele, de forma santificada. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu povo e tem parte do teu povo em casa assistindo ou que vai assistir futuramente. Seja em que tempo for, Pai, que o teu Espírito Santo os visite com vida, com poder, com quebrantamento e com arrependimento. Que haja no nosso coração um concerto com o Senhor, porque a aliança que o Senhor fez conosco, ela é grandiosa, gloriosa, porque tudo que vem do Senhor é sobremodo excelente. E nós te exaltamos porque o Senhor se agrada em dividir conosco. Nós amamos o Senhor
Nós exaltamos o Senhor. Mas eu peço, Pai, sopra o teu vento sobre eles nessa hora e os restaura como povo do Senhor. Deus, que o teu vento venha sobre todo o vale e que os ossos se juntem, que a pele apareça e que a vida volte para a glória do teu nome, pois somos povo do Senhor, chamados pelo Senhor e queremos andar com o Senhor. Dá-nos a tua graça, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o Deus da aliança, que a graça preciosa e merecida do nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro rasgado na cruz, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, que nos reveste com o escudo da fé, sejam sobre vocês, sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor nessa terra, em nome de Jesus.